Salve, salve galera, vamos ao item 14. Os versos de Cecília Meirelles revelam sobremaneira os versos, ok, é o primeiro comando. Cecília Meirelles, segundo comando. O primeiro comando nos diz que o texto é um poema. O segundo comando nos diz que esse texto é neossimbolista, tendo em vista que a Cecília Meirelles é uma autora da poesia de 30, ou seja, designação dada para a poética praticada na segunda fase moderna. E a tendência dela é uma tendência intimista, ou seja, sentimental e subjetiva, fortemente musical, que apresenta dimensão espiritualista e que normalmente mostra a transcendência como um grande anseio, um grande desejo. Transcendência é passagem do plano material para o plano espiritual. Essa dimensão espiritualista, religiosa, advém da necessidade dos neossimbolistas em retomar o procedimento simbolista de uso da religião como válvula de escape, numa época de crise. Eu vivo uma situação de crise, então eu projeto a religião como forma de fuga da realidade. Pois bem, revelam sobremaneira. Ora, se revelam sobremaneira, o terceiro, qual é o pressuposto? O pressuposto é que os versos revelam muitas coisas, mas tem uma coisa principal, tá? Então, o que é principalmente? É isto que o item quer saber, tá bom? Então vamos lá. Colar de Carolina. Como é? Colar de Carolina. A repetição do fonema C se chama aliteração. Então, logo no título eu percebo dimensão musical, forte musicalidade. Com seu colar de coral, com colar coral, Carolina. 1, 2, 3, 4 vezes o fonema C. Aliteração. Corre, 5. Por entre as colunas, 6. De colina, 7. O colar, 8. De Carolina, 9. Colore, 10. O colo, 11. De cal, 12. Torna corada, 13. A menina. E o sol, vendo aquela cor, 14. Do colar, 15. De Carolina, 16. Põe coroas, 17. De coral, 18. Nós temos, pois, 18 repetições do fonema C. Então, vejam, o poema lírico que descreve uma personagem feminina a partir de um recurso ao procedimento metonímico, porque o colar de Carolina é um acessório, a autora usou a parte para representar o todo. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore, colo de cal, torna corada a menina, e o sol, vendo aquela cor de colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Os versos são simples, infantis. Você vê que esse poema da Cecília Meirelles, ele integra uma época em que a autora produzia textos infantis, e ela faz uma brincadeira com as palavras, trabalhando sobretudo a dimensão sonora, né? Tem também o aspecto visual, né, numa dimensão sinestésica, tendo em vista que ela fala do coral, ela fala das colunas, ela fala do sol. Então ela trabalha uma articulação sinestésica em que há um apelo sonoro e um apelo imagético. Uma simplicidade poética advinda do improviso. Olha, advinda do improviso está errado, porque foi propositado. Ela construiu um texto simples, ela construiu um texto fácil de ser assimilado, mas isso foi feito propositadamente. Ela tem uma técnica para desenvolver, está voltada para a articulação de elementos sonoros e visuais. Opção pelo lúdico, resultante da articulação sinestésica. O texto é um texto infantil, o texto é um texto de distração, de diversão, tem um apelo lúdico, e ele advém de uma conjugação da dimensão sonora e da dimensão visual, portanto, apelo sinestésico. A letra B está perfeita, né?
Inclinação ao lirismo espiritualista, não tem, isso não aparece, tá? Então, assim, inclinação ao lirismo espiritualista, não aparece. Tipo da segunda fase moderna, não aparece. Embora o autor integre a segunda fase, os poemas da autora, via de regra, sejam neossimbolistas e, consequentemente, apresentam a dimensão espiritual, não é o que verificamos aqui como elemento preponderante. Atitude vanguardista, de jeito nenhum. Não existe dimensão concretista, tendo em vista que o texto é composto por versos, organizado em estrofes. Ele não tem, por exemplo, palavras de liberdade formando imagens. Crítica subliminar ao expediente neoclássico do uso da natureza como forma de alienação. Completamente errado. A natureza, ela aparece aqui como componente para a construção de uma cena em que o foco principal é a garota e o seu colar, né? E aí o texto acaba chamando a atenção pela conjugação sinestésica. Sinestesia é uma figura que consiste em cruzar as sensações entre o forte apelo sonoro, provocado pela repetição do fonema C, e a dimensão visual. A resposta, portanto, letra B.